Obrigado, pessoal. Acho que hoje foi bacana porque a gente tá tendo duas palestras de recomendação, então dá pra gente complementar um pouco mais. O Ayrton fez uma introdução bem legal agora há pouco, não sei quantos estavam aqui, só para ter uma ideia. Legal, então eu pulo um pouco mais a parte de introdução de conceitos e mostro um pouco mais de código, tá? Então o foco é sistemas de recomendação, né? Eu pesquiso nessa área no ITA, aplicação de técnicas de Deep Learning para sistemas de recomendação. E dentro da CIT também temos tido a oportunidade de aplicar esses conceitos, tá? Então, a vida é muito curta, né? Então, talvez nós gostaríamos de ter todo o tempo do mundo para ver nossos seriados prediletos, ler os livros que a gente gostaria, ou talvez recursos infinitos para comprar tudo que a gente gostaria na Amazon, né? Mas a gente não tem. Existem restrições, né, de recursos. E por conta disso, a gente quer valorizar nosso tempo, nosso dinheiro com aquilo que realmente é importante para nós, né? A gente tem aí como exemplos músicas, filmes, livros e tantos outros produtos aí para se consumir. Por outro lado, existem empresas que produzem esses itens, né? E nem todos os itens são populares, né? E a ideia dessa empresa é conectar esses produtos que são mais específicos para um grupo de pessoas a essas pessoas para que elas possam consumir, tá? Então, a sistema de recomendação vem atender esses dois lados da moeda, né? Aqueles que são consumidores e aqueles que são produtores de itens. No livro A Cauda Longa, o Chris Anderson escreveu que nós estamos saindo da era da informação e entrando na era da recomendação, né? Então o livro Cauda Longa fala justamente daqueles produtos que não... estamos saindo da era de massificação de anúncios, massificação de marketing, né? Para experiências personalizadas, onde o usuário é o centro da preocupação, né? E aí isso também casa muito com a questão da transformação digital, onde esse consumidor ele está empoderado, né? Então, cada vez mais o usuário espera que a sua experiência seja personalizada. Trazendo alguns números, né? 38% das vendas hoje da Amazon são feitas por recomendações personalizadas, tá? 2/3 das views no Netflix, quase 40% das visualizações no Google News, tá? E aqui são recomendações personalizadas, tá? O que mais que eu posso recomendar, né? Produtos, no caso de e-commerces, né? Você tem algumas plataformas de blog recomendam tags baseadas no texto que você escreve. Temos plataformas profissionais como LinkedIn que recomendam profissionais, né? Courses, os MOOCs, né? Coursera, edX, recomendam cursos de acordo com aqueles que você fez, né? Empregos, papers, namoradas, tem de tudo, né? Tem recomendações de tudo hoje que a gente possa pensar, né? Então, os grandes serviços online, como o Ayrton apresentou, né, deu vários exemplos do Netflix também, estão preocupados em oferecer essa experiência para os usuários, tá? E o que é um sistema de recomendação? Quais são as tarefas de machine learning associadas ao sistema de recomendação, né? A primeira é, dado um usuário, produz uma lista ordenada de itens para que esse usuário possa consumir, tá? Ou seja, personalize, né? De um grande espaço de itens que você tenha, liste os top N ali para esse usuário de forma personalizada, tá? Existe um outro também, que é a predição, que é assim, dado um item, qual que é a relevância desse item para cada usuário, né? Suponha que você queira fazer uma promoção que você possa fazer só para 100 pessoas, né? 100 primeiros, né? Você não vai querer mandar para toda a sua base, né? Então, quais os clientes que têm mais potencial de comprar aquele produto para que você possa fazer um marketing mais direcionado, porque você tem uma limitação, né? Então, é um problema inverso, mas também cai dentro da área de sistema de recomendação. Aqui é uma visão das principais famílias de técnicas que são utilizadas para sistemas de recomendação, tá? Então, o Ayrton já falou um pouco, né, de Content-Based Filtering, tá? Collaborative Filtering, tá? E aí, quando a gente combina essas duas técnicas, a gente tem o que a gente chama de sistemas de recomendação híbridos, tá? E eu vou falar um pouco desses caras e como é que eles se complementam muito bem, tá? E aí, debaixo do Collaborative Filtering, você pode trabalhar com técnicas que não usam Machine Learning, que são baseadas em memória, né? Então, basicamente, eu vou buscar itens similares, pessoas similares a mim, e recomendar itens que elas gostaram, porque provavelmente eu vou gostar, né? Então, elas consultam instâncias ou pessoas, elas não são modelos de Machine Learning, tá? E existem sistemas baseados em Machine Learning, por exemplo, usando técnicas tradicionais como clustering, regras de associação, fatoração de matrizes, redes neurais, entre outros, tá? Então, nessa árvore aqui a gente tem uma visão das principais famílias aí de técnicas em sistemas de recomendação, tá? E os mais populares são esses aqui, né? É os sistemas de recomendação híbridos, porque eles combinam o melhor dos mundos aqui dessas técnicas, e também essas abordagens model-based, principalmente Matrix Factorization, tá? Que eu vou comentar um pouquinho. Então, filtragem colaborativa, né? Tentei deixar o mais simples possível slides para que seja fácil pegar o insight, porque a ideia é realmente simples, né? Então, a gente tem uma série de filmes e alguns usuários aqui, tá?
E esses usuários, o algoritmo identifica que eles são similares. Por quê? Por conta do comportamento deles. Eles se comportam de forma igual, né? Eles lutam com os Cavaleiros do Zodíaco, para quem acompanhou esse seriado, enfim. De alguma forma eles têm um comportamento similar. Então, se o Seiya gosta do V de Vingança, o Shiryu provavelmente vai gostar, porque eles são similares, tá? Então, essa é a ideia da filtragem colaborativa baseada em usuário, tá? Eu não sei nenhuma informação sobre o filme ou sobre o usuário. Eu só trabalho com IDs aqui. Usuário 1, usuário 5, filme 2, filme 3. É somente baseada em comportamento, esse cálculo de similaridade. Existe um problema, uma forma diferente de pensar nesse problema, que é a abordagem item-based, tá? No qual eu identifico que o filme V de Vingança e que o Bill são similares, né? Então, quando você vai lá na Amazon, quem comprou isso também comprou aquilo, ou quem gostou disso também gostou daquilo, né? A ideia é que você tem uma similaridade de itens aí. E essa similaridade, no caso de filtragem colaborativa, não é calculada a partir dos atributos, no caso, pela categoria que é violência. Ele descobre que esses filmes são parecidos simplesmente porque muitas pessoas que deram 5 estrelas para esse filme deram 5 para esse filme, né? Então, uma outra forma de calcular essa similaridade. E aí funciona da mesma forma, né? Se o Shiryu gostou desse filme e que o Bill é similar, então ele pode recomendar que o Bill para o Shiryu. Dentro de faturação de matrizes, aquelas abordagens que eu mostrei são as memory-based, né? Agora, dentre as model-based, a mais popular é a abordagem chamada faturação de matrizes, tá? Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma matriz, tá? Onde a gente tem, em cada linha aqui, um usuário, tá? Em cada coluna, um item. Então, imagine uma Amazon da vida, né? Quantos usuários e quantos itens eles não têm, né? A maioria dos usuários consome 1, 2, 3 itens, poucos itens, né? Então, a gente fala que é uma matriz esparsa. A maioria dos valores aqui são nulos, são zeros, né? Você não precisa nem armazenar para economizar memória. E alguns são preenchidos. Então, qual que é a tarefa, né? O usuário 5 entrou no sistema. Quais são os itens que esse usuário não comprou ou não viu que ele pode se interessar? Esse é o desafio, né? E aí, a predição de qual que seria o rating desse usuário ou quanto ele gostaria desse item é feita a partir de uma operação matemática, que é uma decomposição de matrizes. A ideia é decompor essa matriz R em duas matrizes, tá? U e V aqui. Uma representando os usuários e a outra representando os itens, tá? Aí lembra um pouquinho da aula de álgebra linear, né? Você multiplica duas matrizes, a quantidade de colunas aqui tem que ser igual à quantidade de linhas aqui, e a matriz resultante vai ser a quantidade de linhas aqui e a quantidade de colunas. Então, você multiplicando essa matriz, ela vai ter o mesmo tamanho, tá? E aqui você tem um parâmetro que você configura, que é o número de fatores que você quer aprender aqui, né? Então, quanto mais fatores você coloca aqui, mais informação ela vai ter que aprender a respeito desse usuário e desse item. Ou seja, mais especializada vai ser a recomendação, mais potencialmente ele vai se especializar demais e não vai generalizar, tá? Então, é um parâmetro que o cientista de dados vai tunar, né? A quantidade de fatores latentes que você vai aprender. E no fundo, né, para prever a preferência do usuário 5 no item 1, eu vou multiplicar a linha desse usuário pela linha desse item, tá? E é basicamente através dessa multiplicação eu vou ter um score, que eu vou jogar aqui, tá? E aí, para recomendar, eu vou recomendar para esse usuário os itens que têm o maior score aqui, né? É uma operação matemática, na verdade, mas ela funciona muito bem, é muito escalável, né? Então, ela é muito utilizada. Então, filtragem colaborativa, resumão, né? Resumão para a prova. Vantagens, ela funciona com qualquer tipo de item, porque ela só trabalha com IDs, ela não sabe nada, se ela está recomendando um cachorro, um gato, se ela está recomendando um computador, um produto, uma notícia, tá? E quais são as limitações dela? Ela tende a recomendar itens mais populares, né? É o problema do pão e da manteiga do supermercado, né? Qualquer carrinho de compra vai ter lá um pão e uma manteiga, né? E o grande ponto do sistema de recomendação é recomendar os itens que não são populares. Porque se for os populares, eu só ordeno pelo count e recomendo, né? Então, o grande objetivo aqui é recomendar itens não populares. Então, ela sofre um pouco com isso, tá? E outro grande problema que a gente ouve falar em sistema de recomendação é chamado cold start, né? O usuário chegou, você não sabe nada sobre ele, o que você recomenda? Ou então, foi colocado um novo produto no catálogo, né? Para quem pode se interessar por esse produto, né? Então, você precisa, para filtragem colaborativa funcionar, de muitas interações de usuários, muitos feedbacks, né? O Art falou de feedbacks implícitos e explícitos, né? Você precisa de muitos feedbacks para conseguir aprender para quem recomendar um item, tá? E dependendo do timing, você perde o timing da recomendação, se ela perecer muito rápido.
tá? Só comentando dos frameworks, tá? Então aqui tem alguns frameworks que têm implementado abordagens de filtragem colaborativa em diversas linguagens, tá? Eu destaco o Spark, ele tem uma implementação de Matrix Factorization lá, ALS Matrix Factorization, se vocês quiserem procurar, que é muito escalável. Então ela já faz aquela operação de faturação de matrizes de forma distribuída, tá? E é muito utilizado por várias empresas. E aí não se preocupem talvez em tirar foto, porque tem meu Twitter no final e eu vou postar essa apresentação com os links, então vocês podem consultar lá depois também. Geralmente esses frameworks, eles vão ter como input uma tabelinha desse tipo aqui, bem simples, ó. ID do usuário, ID do item e rating, tá? Imagina um CSV aqui que você tem essas três informações, tá? Então, usuário, item e o quanto que o usuário gostou desse item, tá? Pensando em 5 estrelas, 2 estrelas, tá? E aí aqui no caso, um exemplo com uma root, né? Aí foi definido aqui que vai ser memory based e ele usa a similaridade de person para identificar que dois usuários são parecidos, tá? E aí define-se um threshold, ou seja, eu só vou considerar como vizinhos usuários que tenha pelo menos a correlação de 0.1. E aí para esses vizinhos, né, eu vou fazer a recomendação. Então aqui, se eu quiser recomendar para o usuário 2, 3 itens, ele vai encontrar vizinhos que tenham correlação de pelo menos 0.1 e recomendar itens que esses caras gostaram muito e que de repente eu não consumi ainda. Todos os frameworks de filtragem colaborativa vão ter essa carinha na abordagem memory based, tá? A abordagem content-based, ela não é baseada em comportamento, ela é baseada somente nos atributos do item, tá? Então ele vai saber que Forrest Gump é similar ao Apollo 13 porque tem um atributo lá que é talvez o protagonista, que é o Tom Hanks, tá? Então, ela é bem simples, ela ignora o comportamento dos outros usuários, ela olha somente para o seu comportamento como usuário e o tipo de item que você gosta, tá? Isso é muito legal, porque não depende de outros usuários. Se você tiver só um usuário na sua plataforma, esse usuário já vai receber, a partir do segundo clique, ele já pode receber recomendação personalizada, tá? Esse cara também recomenda itens novos e não populares, porque ele ignora o comportamento, né? E você pode facilmente explicar por que você recomendou isso. Ah, porque você gostou de algo que é parecido, sei lá, um livro do mesmo autor, ou então um produto da mesma natureza, né? Mas ele tem um grande defeito, né? Ele vai criar uma bolha, né? Ele vai se especializar muito na sua preferência. Então, se você, sei lá, lê muito sobre ficção científica ou sempre compra um cortador de grama a cada ano, porque você empresta para o seu cunhado, ele quebra e você tem que comprar outro e outro, ele vai sempre te recomendar um cortador de grama, né? Ele vai se especializar demais, ele não vai te abrir a mente para outras coisas que você possa gostar. E pode ser difícil também extrair informações de dados não estruturados, por exemplo, áudio, né, texto, imagem, vídeo, né? E aí tem técnicas para se lidar com isso, tá? Então, qual que é a solução, né? A maioria dos sistemas de recomendação que estão em produção hoje, eles são híbridos, tá? Eles combinam filtragem colaborativa com filtragem baseada em conteúdo de várias formas, né? Você pode ter uma cadeia, recomenda primeiro os itens usando o algoritmo A, depois completa a lista com o algoritmo B, ou você pode combiná-los, né? Você pode fazer uma média ponderada entre esses itens ali e recomendar para o usuário final, tá? E aí entra a ideia dos ensembles, né? De você combinar predições de vários modelos para... e aí com isso você resolve tanto o problema da superespecialização do content-based, né, com filtragem colaborativa, mas você resolve o cold start da filtragem colaborativa com content-based. Então é uma parceria que costuma dar certo, tá? Altamente recomendada. Agora eu vou começar a dar alguns recursos para que vocês possam se aprofundar, tá? Para quem tiver interesse. Então, aqui na CIT a gente disponibilizou no Kaggle um dataset de uma plataforma de colaboração, de comunicação corporativa, na verdade, né, onde os desenvolvedores e profissionais veem alguns links na internet e compartilham nessa rede social, tá? E aí, esses itens, eles são visualizados, eles recebem likes, tá? Então, a gente naturalmente só disponibilizou dados referentes a links externos, nada interno da companhia. Então, links em TechCrunch, alguns portais de notícia, tá? São 12 meses de log dessa plataforma e 73 mil interações de usuários logados, tá? E aí você vai ter ali desde cliques, views, likes, shares, algumas operações de feedback que você tem ali dentro da plataforma. Esse aqui é um dataset ideal para você, é um tipo de dataset ideal para você testar algoritmos híbridos, né? Porque você tem tanto o comportamento dos usuários, quanto informações sobre o item em si. Ou seja, você tem o texto, o título da notícia, o texto e todos os metadados dela, quem compartilhou na rede. Então você consegue trabalhar com recomendações híbridas, tá? Usando um dataset desse tipo.
E aí, em cima desse dataset, eu criei um tutorial, tá? Que eu recomendo para quem tiver interesse dar uma olhada. Tem, pelos votes que tem recebido, os comentários, o pessoal tá achando bem útil, tá? Basicamente, nesse tutorial, a gente vai usar Python, Scikit-learn e Pandas para criar um sistema de recomendação do zero, tá? E aí a gente implementa alguns baselines lá, né? Um é baseado em popularidade, ou seja, sempre recomenda para todo mundo as mesmas coisas, os mesmos itens e os mais populares, né? É um baseline bem comum. Por incrível que pareça, recomendações de itens populares costuma ser um baseline forte, tá? Por conta da própria natureza do dado, né? Então, se você recomenda itens populares, tem mais chance de eles serem clicados, né? E aí a gente implementa lá também uma abordagem content-based, tá? São artigos, são textos, notícias na internet, então a gente vetoriza de forma bem simples aqui o texto usando TF-DF, eu não vou entrar a fundo aqui, mas é uma técnica bem simples, só bater no Google, né? A ideia é que um texto de qualquer tamanho você vai identificar as palavras mais relevantes desse texto, tá? E você vai ter um vetor de tamanho fixo, tá? E aí, como é que você consegue traduzir isso para o usuário, né? Se eu vi 10 notícias e dei like em 3, né? Então, eu dei like em 3, eu gostei mais delas do que as 7 que eu só vi e gostei, teoricamente, mais do que as que eu não vi, né? Então, você pode fazer uma média ponderada desses vetores, das notícias, e você vai ter um vetor do usuário, tá? E aí, com esse vetor, você consegue calcular a similaridade, no caso de cosseno dele, para as notícias que você não viu e, teoricamente, ele vai trazer para você recomendações relevantes, tá? E acaba funcionando bem na prática isso para artigos, tá bom? E aí lá a gente tem implementação também de uma técnica de fatoração de matriz chamada SVD, que é a que parecida com o que eu apresentei agora há pouco, né? Para trabalhar com a filtragem colaborativa. E a abordagem híbrida aqui, eu simplesmente multipliquei o score desse modelo aqui, content-based, com o score da filtragem colaborativa, tá? Aqui tem os resultados. Primeiro eu preciso falar de evaluation, né? Acho que é um ponto importante. Como é que você avalia se o sistema de recomendação está realmente fazendo um bom trabalho, tá? Existem duas formas, basicamente, né? Uma é online evaluation, que é o A/B test, né? Você desenvolve o algoritmo A, o algoritmo B, coloca em produção, distribui aleatoriamente os usuários e vê qual que está convertendo mais, tá? Esse tipo de teste é muito caro. Você não consegue fazer isso com todos os algoritmos que você vai prototipar, porque você precisa colocá-los em código de produção, você vai estar afetando um site que eventualmente está fazendo vendas, né? Então você não pode colocar um algoritmo muito ruim lá, né? Então, geralmente o que você faz é o que se chama offline evaluation, ou seja, você faz os testes como data science usando um dataset histórico, avalia quais os melhores algoritmos e aí sim, pega os principais candidatos, implementa e faz o teste real, o A/B testing, né? Então, como é que você avalia um sistema desse tipo? Imagina que eu tenho um usuário que clicou em dois artigos, tá? Artigo A e artigo B. Como é que você avalia um algoritmo se ele vai realmente recomendar de forma efetiva, tá? Imagina que eu tenho outros 10 artigos que esse usuário clicou, então eu treinei o modelo e eu vou fazer agora uma predição dos artigos relevantes para esse usuário, tá? Eu vou pegar esse artigo que eu sei que ele clicou, tá? E vou misturar com outros 100 artigos que ele não clicou, que teoricamente não são relevantes, tá? Pode ser que ele não conhecia, mas é uma prática, né? Você assume que o cara não clicou, não é relevante para ele. Quanto mais certeza você tiver que o cara viu e não clicou, mais certeza que ele não é relevante. Você pode considerar isso também. Você mistura isso no balaio e dá para o algoritmo, olha, cria uma lista ordenada para mim desses itens, tá? Então a gente vê aqui que na primeira lista, ó, ele colocou o artigo clicado como terceiro, tá? Ele está entre os top 5. Então nessa métrica aqui, o recall at 5, ele vai dar match, ó, está entre os top 5. Você pode trabalhar com outros limites, né? Então, numa lista de 100, talvez valha a pena você dar uma olhada no recall at 10, né? Que é assim, de 100 itens aleatórios com um, que eu sei que o cara gostou, verifique se ele está nos top 10, né? Nesse caso, ele está entre os top 10. Então, match para o algoritmo. E é assim que você compara algoritmos, né? Usando métricas desse tipo. Então, no notebook, vocês vão dar uma olhada lá e vão ver que aqueles 4 algoritmos que foram implementados, né? O primeiro foi... como é que você lê isso, né? Então, vou pegar o recall at 5 aqui. De 100 itens, se eu pegar os top 5 que os algoritmos ordenaram, né? O de popularidade acerta 24%, Collaborative Filter em 33%, Content-Based 41%, e a abordagem híbrida, que eu só estou multiplicando os scores desses dois, a gente chega em 43%, né? Ou seja, quase em metade, em 50% dos casos, os itens relevantes estão entre os top 5, né? Então, a gente vê que realmente esse tipo de algoritmo funciona, né? E são técnicas bem triviais, existem modelos mais avançados. Aqui um exemplo, não sei se vai dar para ver, mas
vou dar um spoiler, esse aqui é meu usuário, tá? Se quiserem biblioteca que eu ando lendo. E aqui estão as recomendações para mim, né? Eu posto muito sobre machine learning, leio sobre o assunto. Então aqui tem alguns artigos que eu não vi e que realmente eu gostaria de ver se eu tivesse recebido essa recomendação, né? Relacionadas a machine learning e Google principalmente, tá? Então você pode brincar, inclusive pegando esse dataset e incluindo as suas linhas ali para aquele treino e depois pedindo umas recomendações ali para você ver se faz sentido para você, tá? Você pode colocar linhas novas no dataset e brincar para avaliar as recomendações. Agora eu vou falar um pouco mais agora da minha pesquisa de doutorado, né, de como a gente aplica essas técnicas mais modernas de Deep Learning para gerar melhores sistemas de recomendação, tá? Então, por que Deep Learning tem um potencial bacana para sistemas de recomendação? Primeiro, por conta da capacidade de extrair features, né, de extrair informação de dados não estruturados, né? Então, uma vez que você tem imagens, textos e música, você pode usar algumas redes, como a rede de neurais convolucionais que foram mencionadas hoje, né? Inclusive para texto, não só para imagem, tá? Você pode usar redes neurais recorrentes que trabalham com sequências e extrair informações desses dados, ou seja, o que era uma caixa preta deixa de ser, né? E aí você pode, por exemplo, detectar que o Spotify faz muito isso, né? Então ele recomenda coisas que você nem estilos, músicas que você nem imaginaria de algum lugar do mundo, de algum cantor que você nunca ouviu falar, de outro país, simplesmente porque você ouve muito músicas de um estilo e ele detecta pelo sinal, pela frequência e amplitude do sinal, o estilo musical que você gosta e você nem mesmo sabe explicar, mas ele consegue detectar isso e passa a recomendar músicas que vão dar match com a sua preferência, né? Então, essas portas se abrem quando você começa a aplicar técnicas como Deep Learning. Tá? Um outro motivo é que você consegue combinar dados, né? Você consegue combinar dados numéricos, dados categóricos, dados de imagem, de texto. As redes neurais permitem você mesclar todas essas informações e integrá-las, né? Um outro é que você consegue modelar comportamento dinâmico, né? Então, por exemplo, para os homens aqui, né? Talvez os seus programas prediletos de solteiro, né? Aí quando você passa da criança, você vai trocar o seu futebol talvez por uma galinha pintadinha, né? Ou alguma coisa do tipo. Então as preferências nossas, elas são dependentes do tempo, né? Do momento de vida que você está, né? E aí com as redes neurais recorrentes, você consegue modelar essa sequência, essa mudança, esse shift de interesses, né? Então é algo bacana também. E sistema de recomendação é um domínio complexo, né? Como o Deep Learning fez sucesso para imagens, para texto, para NLP, né? Houve esse despertar, né? Em 2016, na comunidade, olha, vamos investir agora em Deep Learning e verificar o que a gente consegue melhorar o nosso sistema de recomendação usando essas técnicas, tá? Eu vou comentar agora de um artigo que eu apresentei agora no evento HackSys, tá? Lá tem um workshop focado em Deep Learning e foi um trabalho desenvolvido junto com a Globo.com, tá? Onde o foco era recomendações de notícias, tá? O foco de pesquisa de doutorado está bem nessa área e eu vou comentar um pouco por que notícias são tão desafiadoras, né? Aqui a gente tem alguns portais de notícias, né? Existem agregadores, Google News e Yahoo News, que eles não produzem conteúdo, eles agregam de várias fontes e recomendam, né? E existem os portais de notícia em si, né? A gente tem alguns aqui no Brasil também. E as sistemas de recomendações de notícias têm alguns desafios a mais, né? Primeiro que é muito esparso, os usuários dificilmente logam nas plataformas, né? Então se você usar um device diferente ou limpar os cookies do seu browser ou navegar como anônimo, o usuário é sempre novo, você não sabe nada sobre ele, né? É muito esparso essa matriz de usuários. Os usuários também mudam de interesses, né? Então pode ser que você só lê sobre esportes, aí teve uma tragédia lá na Tailândia, aquela da caverna que inundou, né? Você nunca leu sobre caverna, mas você vai começar a ler. E o algoritmo vai, pô, esse cara gosta de espeleologia, mas depois de um tempo você não vai mais ler sobre aquilo. Então você tem essas preferências de longo prazo e de curto prazo dos usuários, esses shifts, tá? Que acabam afetando o seu interesse, naquele dia especificamente. A gente tem também um número grande de itens, né? Então, no caso da Globo.com, são mais de 1000 notícias publicadas por dia, né? Novas, né? Então esse repositório vai crescendo, 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 e vai ficando mais desafiador você recomendar itens relevantes, tá? E um outro desafio é que o valor da informação ela decai, a gente sabe disso, né? Mas no caso de notícias ele cai muito rápido. Então se a gente der uma olhada aqui nessa distribuição, 50% dos cliques que a notícia recebe em toda a vida dela acontecem nas primeiras 8 horas assim que ela é publicada. Faz sentido, né? O tempo vai passando,
E a gente vê aqui que 90% dos cliques são até 26 horas. E aí, depois de um dia, né, essa notícia vai receber só 10% dos cliques. Se o seu algoritmo de machine learning, se o seu pipeline de machine learning demorar muito para ser retreinado e aprender as pessoas que podem se interessar por essa notícia, você perdeu o time, né? Você perdeu o time, a notícia já foi e você não recomendou para quem era de direito, né? Então, é um ambiente bem desafiador para sistemas de recomendação. Essa aqui é a minha proposta de pesquisa, né? É uma meta-arquitetura de Deep Learning para sistemas de recomendação de notícias, tá? Chamada Chameleon. Aqui é uma visão conceitual de fatores que afetam a relevância da notícia para um usuário, né? Então a gente tem informações relacionadas ao artigo em si, ou seja, qual que é o tópico? É esporte, é política? Quais as entidades, né? Menciona, sei lá, Bolsonaro, menciona algum partido, alguma empresa? Quem que é o publisher, né? Será que ele é confiável? Será que não é? Então são aspectos que afetam a relevância da notícia para o usuário, né? A gente tem também informações dinâmicas, atributos dinâmicos da notícia, que é o quê? A popularidade dela, que decai muito rápido, e a recência, né? É uma notícia quente? Ah, já tem algum tempo? Isso influencia também na relevância, tá? E a gente tem o contexto do usuário, né? A gente tem, aonde você está? Você está na cidade onde você mora? Você está viajando de férias, né? Você está no seu trabalho? Você está no mobile? Você está no seu computador de casa, né? Qual que é a hora do dia? Horário comercial, à noite, fim de semana? São aspectos também que afetam o que pode ser relevante para você à noite, talvez não seja durante o horário de trabalho, né? Tem essa questão do shift de preferências dos usuários de curto prazo, longo prazo, e aspectos globais que afetam todos os usuários, né? Aspectos populares, sazonalidade, né? Black Friday, Natal, as pessoas leem talvez sobre coisas diferentes. Breaking events, né? Uma tragédia, um tsunami, né? Toda a atenção global vai para esse evento. Isso vai afetar a preferência de todo mundo. Então perceba que a preferência do usuário é algo muito dinâmico que envolve vários fatores, né? E a nossa ideia foi conceber uma arquitetura de rede neural para tentar modelar esses fatores e prever as notícias que são relevantes para um usuário. Então, há algumas características dessa meta-arquitetura, né? Ela lida com o item code start, ou seja, a notícia é publicada, ela pode imediatamente ser recomendada, tá? Ela aprende a representação dos artigos baseada no texto, então, pelo simples fato de um artigo mencionar entidades ou pessoas ou empresas que outras notícias já mencionaram, você já consegue saber um pouco sobre representar essa notícia e colocar ela numa rede neural. A gente usa a informação contextual do usuário e do artigo, como eu mencionei, né? E o foco aqui é prover Session-Based Recommendation. O que é isso, né? Já que eu não sei quem que é o usuário, eu não tenho histórico dele, eu vou usar o primeiro clique dele para prever o segundo clique, os primeiros 2 cliques para prever o terceiro, e assim sucessivamente. Então era Session-Based, eu só considero aquela seção do usuário. Que seria um requisito importante aí para portais de notícias, né? E a gente suporta streaming cliques, né? Então você tem um stream de dados de cliques chegando, né? E a ideia é que cada clique seja treinado apenas uma vez na rede neural, que a gente não tem que retreinar, ou seja, você pode treinar, à medida que os dados vão sendo treinados, você vai treinando a rede, vão chegando, você vai treinando a rede e você pode descartar aqueles dados, você não precisa retreinar com o passado, né? Era uma característica importante para que fosse escalável, production ready, uma solução desse tipo. E também prover uma estrutura modular que eu vou apresentar agora, né? Então essa é a meta-arquitetura, tá? Para sistemas de recomendação. Era um pouco assustadora, tem muitas caixinhas aqui, mas, como diria o Fred Krueger, vamos por partes, né? Então o lado esquerdo aqui, ele é focado em aprender uma representação para a notícia, ou seja, cada vez que um editor vai lá e publica uma notícia, essa notícia entra nessa rede neural aqui, tá? E o objetivo dessa rede neural é aprender a gerar um embed, uma representação dessa notícia. A notícia pode ter quantas palavras for, o tamanho não importa, né? A ideia aqui é gerar um vetor fixo, no qual notícias parecidas tenham vetores similares, notícias muito diferentes tenham vetores dissimilares, né? E a gente treina essa rede neural aqui para uma tarefa que não é a da recomendação, né? Porque eu não quero para cada clique ficar passando toda hora o texto para a rede neural, isso é muito pesado, né? Então a gente treina para uma tarefa, uma side task que a gente fala, né? A gente treina para, por exemplo, dado o texto, preveja qual que é a categoria dessa notícia. Então ele passa a ser escalável, né? Eu posso treinar isso aqui talvez uma vez por dia, uma vez por semana, não preciso treinar isso com tanta frequência, né? O objetivo aqui é que as notícias parecidas fiquem próximas, tá? Esses vetores, tá? São vetores pequenos, por exemplo, vetores floats de 250 dimensões, tá?
a gente persiste no storage. Então, essa parte está resolvida, né? Vamos dar mais atenção para a parte de recomendação em si, tá? Qual que é a ideia aqui? Para cada clique do usuário, você vai ter o quê? Qual notícia que ele viu? Recupera o embedding dela, tá? Que representa o seu conteúdo, as suas entidades, o seu texto. E aí você tem aqui o contexto do usuário, tá? Popularidade. Com popularidade ela é agora, nesse momento, tá? Essas são informações dinâmicas. E qual que é a recência dela? Qual que é a idade dessa notícia? E o contexto do usuário. A gente combina tudo isso usando algumas camadas de rede neural para gerar um embedding que combina tudo isso, tá? E aí a ideia aqui é colocar aqui você tem uma seção de usuário, né? Então esse usuário clicou em 4 notícias, você quer prever qual que vai ser a 5ª notícia que ele vai clicar, tá? E aí, acho que é mais fácil mostrar graficamente, né? As redes neurais geralmente são treinadas com o que a gente chama de mini-batches, né? Que são conjuntinhos de dados que você vai treinando. Você não treina com todo o dataset porque isso não escala, tá? Esses mini-batches são um conjunto de sessões, tá? Então aqui tem o usuário A que clicou em 5 notícias, o usuário B que clicou em 2 e o usuário C que clicou em 3 notícias, tá? Então a partir desses mini-batches, a gente vai treinando essa rede para prever o próximo clique. Então aí entra o conceito de redes neurais recorrentes, tá? Eles modelam sequência, né? Então eu passo o primeiro clique do usuário, que é justamente esse embedding aqui, combinando todas essas informações, e tento prever o segundo clique. E assim sucessivamente. Dessa forma eu treino a minha rede, tá? O número de itens é muito grande. Quando você trabalha com redes neurais, você tem uma camada de saída ali, onde você geralmente seja, por exemplo, uma classificação, né? Você tem um neurônio para cada classe, tá? E aí você quer prever ali qual que é a classe, por exemplo, essa imagem de um cachorro, né? Você tem um número limitado de classes, né? No caso de palavras do vocabulário português ou número de notícias, esse número é muito grande. Então, não escala você tentar fazer um treinamento com alguns milhões de dados ali na camada de saída, alguns milhões de neurônios, né? Então, o que a gente faz? A gente faz samples negativos, né? A gente pega um artigo que a gente sabe que é o que o cara clicou na sequência e mistura com alguns artigos que ele não clicou, que são os negative samples. E treina a rede para tentar acertar qual que ele clicou, tá? O que a gente faz aqui é o seguinte, se eu colocar como exemplos negativos notícias muito antigas, a rede neural, e eu acabei fazendo essa besteira no começo, né? Deixava meio aleatório, então a rede facilmente aprende, a notícia mais nova é sempre a que o usuário clicou, porque se tiver alguma antiga, pouca probabilidade de ele ter clicado, né? Então a gente tem que tomar um cuidado aqui e pegar samples negativos aqui, artigos que o usuário não clicou, que outros usuários estejam clicando agora, para que isso seja relevante. Então a rede vai ter uma condição melhor. Opa, tá todo mundo clicando nisso, você clicou nisso e não clicou naquilo. Por quê, né? É por conta do seu contexto? É por conta da popularidade? É porque é recente? É por conta do conteúdo daquele artigo? E assim a rede faz o treinamento, tá? Eu vou pular a formulação aqui, mas basicamente a função de... Toda rede neural tem uma função de loss, de custo, né? Que é como ela aprende, ou seja, é essa a resposta? Não, está errado. E aí, dependendo de quão errada ela está, ela vai ajustando os neurônios para que ela aprenda e treine melhor, e faça uma predição melhor da próxima vez, né? E aqui a gente usa uma função de loss baseada na cosine similarity, ou seja, eu tento maximizar a similaridade entre o embedding que eu estou prevendo da próxima notícia e o embedding do item da notícia clicada e minimizar a similaridade com os negative samples que o usuário não clicou. E assim que funciona o treinamento dessa arquitetura, né? Parece um pouco complicado isso, mas na verdade com 5 linhas de TensorFlow a gente tem aquela mesma formulação aqui, né? E quem tiver mais curiosidade eu posso mostrar depois, tem também o repositório que eu já vou passar, tá? Então essa é a visão da meta-arquitetura, tá? Um módulo focado em aprender embeddings para os artigos e outro focado em recomendação, tá? Por que ela é uma meta-arquitetura? Porque ela pode ser instanciada, né? Você pode instanciá-la com uma arquitetura concreta que possa ser implementada, né? Então, por exemplo, aqui é uma instância dessa arquitetura, onde a extração das features do texto, a gente usa uma CNN aqui, tá? Com Windows size de 3, 4 e 5. Poderia ser uma RNN, poderia ser um outro componente aqui de Deep Learning, tá? Então ela é flexível, você pode trocar esses componentes, tá? E a gente usou uma LSTM, que é um tipo de rede neural recorrente, para modelar as sessões dos usuários. Disponibilizei o código a pesquisa está em andamento, mas eu já disponibilizei o código relacionado àquele artigo que eu mencionei, né?
Então ele está bem comentadinho e o código está preparado para rodar no Google ML Engine, né? Então, se você não tiver muito poder computacional na sua máquina para treinar, já tem todos os comandos ali para você rodar na Machine Learning, Google Machine Learning Engine, né? Machine Learning Platform, para que você possa fazer o treinamento, fazer a avaliação e entender como esses algoritmos funcionam, tá? Tem a implementação em TensorFlow aqui, que a gente liberou, né? E aí a gente negociou com a Globo também eles compartilharam para essa pesquisa, através de um NDA, 5 meses de dados. A gente anonimizou e negociou com eles para a parte que foi usada no artigo ser compartilhada. Então tem ali um dataset bem bacana, são 16 dias de log de usuários da Globo.com, tá? É um sample, mas é um sample bacaninha, tem 3 milhões de cliques, tá? E aí tem os números aí que mostram, foram 50 mil artigos publicados nesse período de 16 dias, tá? Então, uma base bem bacana para quem quiser brincar. E aí então, assim, aquela pesquisa está reprodutível. Você tem um código, você tem um dataset, você pode implementar suas melhorias e tentar aplicar para outros contextos, por exemplo, e-commerce, né? Muitas vezes é session-based, o usuário não está logado, né? Você pode utilizar esse tipo de arquitetura também para fazer recomendação em e-commerce, assumindo que a sequência com a qual você vê ou compra os produtos faz sentido, né? Então, alguns resultados, né? Essas notícias são distribuídas em categorias, a gente vê a cauda longa aqui, né? Então, a maior parte dos artigos aqui estão concentrados aqui. Aqui a gente tem principalmente notícias sobre esporte, sobre política, sobre tragédias, que são bem populares, né? E aí, quando você treina aquele módulo ACR, que é o da esquerda, o que a gente consegue ver é que ele deixa próximo os vetores que são similares, tá? Então, pensa no vetor de 250 dimensões, né? Se você reduzir a dimensionalidade dele para 2 dimensões, a gente consegue visualizar em 2D aqui. E as cores aqui são as categorias. Então ele realmente deixou juntas as notícias de categoria parecida. Suponha aqui esportes, tecnologia, viagens, etc. Né? E a gente usa esses vetores agora para a parte da recomendação. Né? Então o protocolo de avaliação é bem parecido com aquele que eu apresentei, né? Exceto que agora você tem a questão temporal, né? Então, qual que é a ideia desse protocolo de avaliação? Eu treino a rede com os cliques dessa hora e tento prever os cliques da hora seguinte, tá? E aí, dentro de cada sessão do usuário, eu passo o primeiro clique, tento prever o segundo, passo o segundo, tento prever o terceiro e assim por diante. E a gente usa métricas top-N como recall, que eu expliquei há pouco, né? Aqui tem alguns benchmarks, que eu não vou entrar em detalhes. Esse aqui foi um primeiro trabalho que usou RNN para recomendações. E alguns outros métodos que são bem tradicionais de Machine Learning, né? Baseados em concorrência de Frequent Patterns, ou regras de associação, né? Baseados em KNN, baseados em popularidade, em Content-Based. Né? E aí a gente tem um gráfico aqui, a gente tem aqui os 15 dias, tá? Do dataset da Globo, e aqui tem uma métrica de ranking, né? Que mede o quanto que eu acerto o item que o usuário realmente clicou. Tá? E a gente vê aqui que a linha azul, que é o Chameleon, ela tem, ao longo do tempo ali, 13%, a mediana, né, é 13% melhor do que o melhor benchmark que foi encontrado. Então, mostra que realmente esse tipo essa arquitetura é bem apropriada para esse desafio de sistema de recomendação. Aqui é uma abordagem de um dia, então tem 24 horas aqui, né, e ao longo do dia a acurácia é sempre maior da arquitetura que foi proposta, né. Então, pessoal, deixo algumas referências para vocês, já compartilhei algumas durante a apresentação, então tem dois datasets no Kaggle, com código de exemplo no GitHub no Kaggle Kernels, né? Esses livros aqui são clássicos na área também para quem se interessar. Essa aqui é a principal conferência de sistema de recomendação, e é interessante porque é muito grande, né? Ela aconteceu há 3 semanas, a gente teve a oportunidade de estar lá, e 73% dos participantes são da indústria, então, principalmente Amazon, Google, Spotify, empresas que faz parte do negócio, do core do negócio delas, as recomendações, né? Então eles investem bastante. É bacana porque é uma comunidade onde a academia e a indústria trabalham muito juntos, né? Inclusive o best paper desse ano foi da Criteo, que é da indústria também, é uma empresa, né? Então rola uma intersecção bem bacana aí entre as comunidades. E aqui tem uma apresentação que eu fiz no PAPS esse ano, mais focada aí, mais em detalhes em outras técnicas de sistema de recomendação usando Deep Learning. E é isso, pessoal. Obrigado.